Olá, muito bom dia. Oi, Giancarlo, tudo bom? Tudo bom, e você, Beatriz? Tudo jóia. Para me apresentar para quem está vendo, eu sou a Beatriz Cutati, eu sou editora de investimentos do Infomoney e hoje eu converso com o Giancarlo Gentilhomo, head de distribuição da XP. E a ideia aqui é a gente responder as 10 principais dúvidas aí de fundos imobiliários num momento super aquecido para os mercados, né? Super instável, com muitas dúvidas, muitas incertezas, mas também muita necessidade de orientação prática, né, Giancarlo? Perfeito. Para pontuar, né, a gente está tendo uma melhora expressiva aqui, acho que nos últimos 3 dias, então não é o fim, a gente vai ter volatilidade, mas pelo menos agora a gente começa a entrar numa janela mais tranquila, aparentemente. Né? A gente deve ter volatilidade, ainda deve ter bastante surpresa negativa, mas de quinta-feira para cá, a gente viu uma melhora muito expressiva dos fundos imobiliários. Tá? Então, fundos que chegaram a atingir um nível ali quase que irracional, fundos que tinham muito caixa sendo descontados, tendo o ativo precificado quase a zero, fundo de shopping center a custo de reposição ou menos, isso aparentemente passou, tá? Então a gente está Legal. entrando numa janela mais propícia agora e acho que essa discussão é super válida, melhor timing não tinha. Num momento também que a gente vê uma discussão muito grande entre comportamento de fundos imobiliários versus comportamento das ações, né? A gente vê os fundos imobiliários também em queda, mas mais resilientes, aparentemente, do que as ações negociadas em bolsa. Então, muita gente querendo entender por que esse comportamento é tão diferente, o que, vamos dizer assim, tem a favor dos fundos, não é mesmo? Estatisticamente, o fundo imobiliário ele tem uma volatilidade menor que a bolsa. Ele deveria se comportar mais ou menos com metade dessa volatilidade, tá? Só que o que a gente observou foi que na reta final ali do movimento de queda, que aparentemente foi na metade do pregão da última quinta-feira, então na terça, na quarta e na quinta, no começo da quinta-feira, a gente viu uma onda de aversão a risco muito generalizada em fundo imobiliário e ele acabou, eu acho que, transpassando um pouco essa medida de metade da volatilidade da bolsa, no momento que a bolsa estava começando a frear, o fundo imobiliário continuava caindo bastante. Isso acho que foi um pouco de decorrência do passivo. Né? O fundo imobiliário tem muita pessoa física, dificilmente todas as pessoas físicas conseguem fazer uma conta apurada do que vale aquele tijolo, o custo de reposição, um negócio que é dificílimo de fazer, precisa envolver aí custo de terreno, CEPAC, não é um negócio tão trivial, e acabou que eu acho que escorregou um pouquinho, mas na média, o fundo imobiliário se comporta dessa forma, com metade da volatilidade da bolsa, porque geralmente os fundos de tijolo naturalmente têm um valor intrínseco, né? Você aqui no Brasil não permite alavancagem, então ele tem um valor intrínseco que serve como colchão, uma espécie de mola. Eu brinco que, em tese, se você está no fundo imobiliário de tijolo e tem dinheiro infinito, na medida que ele vai caindo, você vai comprimindo a mola, vai comprimindo, vai comprimindo. Se você fizer preço médio infinito, que é obviamente uma situação hipotética, você Uhum. conseguiria voltar e recuperar o seu dinheiro. É diferente de uma empresa. No limite, você pode fazer no médio e ela quebrar. Acabou. Não tem o que fazer. Vai para concordata. Fundo imobiliário, não. Fundo imobiliário, você tem o valor do imóvel ali que não vai ser destruído, tá? Porque não permite alavancagem. Legal. A gente vai ter um tempo, acho que maior, claro, para discutir as perspectivas nesse cenário instável, mas eu queria começar, porque tem muita gente que está começando e há uma necessidade muito grande de orientação para esse investidor que também está de olho nesses descontos dos fundos imobiliários e, de repente, está querendo aproveitar esse caixa nesse momento de crise para entrar nesse segmento. Então, a minha primeira pergunta, a gente fez uma sessão de dúvidas no Instagram do Infomoney, a gente pediu para os leitores enviarem as suas dúvidas, então hoje eu vou apresentar aqui. E a primeira delas é como começar a atuar nesse mercado, qual é o investimento mínimo necessário para comprar fundos imobiliários. Tá? Fundo imobiliário é um investimento muito democrático, tá? A primeira forma de entrar nesse mercado é através da compra pelo mercado secundário, ou seja, todo fundo imobiliário ele é negociado em bolsa porque é um investimento em um fundo fechado. Então, as suas cotas são compradas e vendidas no ambiente de bolsa, através de um home broker, você tendo conta numa corretora, você vai entrar no home broker e vai comprar o fundo imobiliário, assim como se negocia uma ação. Os preços de fundos imobiliários, eles geralmente são múltiplos de 100. Então, com R$ 100 é possível fazer uma posição, é um valor bem baixo, e alguns fundos têm múltiplos até menores. Exemplo do Maxi Renda. O Maxi Renda, ele tem, a cota dele é múltiplo de 10. Ele até está negociando um pouquinho abaixo de 10 agora por conta da crise, está recuperando super bem. É um fundo grande, muito líquido, estava com caixa, está andando super bem. E foi bastante resiliente. Mas ele tem uma cota múltiplo de 10. Então, isso facilita muito o investidor pequeno
Tanto é que esse é um dos fundos que tem a base mais pulverizada de clientes que a gente tem na bolsa aqui, tá? Por isso mesmo, porque isso é um múltiplo de 10. Então, a cada 10, 15, 20, 30, 50 reais, já seria possível fazer uma compra, tá? A outra forma de entrar nesse mercado é através do mercado primário, ou seja, que são ofertas públicas. Aí, nessas ofertas públicas, sim, o mínimo costuma ser mais alto, em geral, alguma coisa como 25 mil reais para entrar no mercado primário. Só que nesse momento que a gente está, depois de toda a queda que aconteceu, o mercado secundário, ou seja, os preços negociados em bolsas, eles estão ultra atrativos, tá? Chegou ao ponto, na quinta-feira, que eles estavam até mais atrativos do que tentar construir um imóvel novo. Esse é o limite que chegou a queda. Então, nesse momento, faz todo sentido montar as posições através do mercado secundário. Entra no home broker, compra uma carteirinha, a XP divulga uma série de materiais, vocês podem acompanhar e montar uma carteirinha, é bem simples e bem fácil. Legal, a gente até aproveitando, a gente soltou uma matéria no Infomoney essa semana mostrando que os fundos imobiliários estavam negociando, 87% dos fundos imobiliários do IFIX estavam negociando com desconto nessa semana, né? O número é muito mais expressivo, antes da crise eram só 15%, quer dizer, uma diferença bem grande, né? Uma queda bem profunda, de uma maneira que parece, de certa forma, muito irracional, né? Sem necessariamente as pessoas estarem com as devidas informações para saírem vendendo esses ativos, né? Acho que o desconto que você menciona é o desconto para o valor patrimonial. Exato, né? exato. O que é o valor patrimonial de um fundo de tijolo? Existe uma empresa terceirizada, contratada, que uma vez por ano faz uma avaliação para definir o valor daquele imóvel. E a avaliação que ela faz, ela leva em consideração o longo prazo, tá? O longuíssimo prazo. Ou ela vai fazer uma conta até com a simulação de perpetuidade para definir quanto vale isso, ou então ela supõe uma taxa de desconto e um possível uma possível venda desse ativo daqui 20, 30 anos. Então, é um negócio de longuíssimo prazo. Isso significa que, se os fundos estavam negociando com desconto em relação ao valor patrimonial, que leva em consideração o longuíssimo prazo, o mercado estava dizendo que esses fundos tinham perdido cerca de 20, 30% da perspectiva de receita para sempre. Então, essa é a diferença. A gente não está numa crise estrutural, pelo menos ninguém ainda está trabalhando com esse cenário, uma crise estrutural que afete o mundo para sempre. Tudo indica, e a gente está acreditando nisso, que isso aqui tem começo, meio e fim. Eu via ontem, lendo alguns artigos, o Bernanke falou a respeito, o Budalash também. A gente está muito mais próximo de um impacto de paralisação, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos em tempestades de neve, que às vezes fazem com que o norte dos Estados Unidos pare por muitas e muitas semanas, do que necessariamente com o choque estrutural de 2008. Tá? Isso o Bernanke falando, que é o cara que salvou o mundo lá em 2008. Então, quando os fundos imobiliários trabalhavam com desconto dessa magnitude, o mercado estava dizendo, olha, eu acredito que nunca mais esses fundos vão recuperar cerca de 20% da sua receita. É como se tivesse perdido para sempre. E não é o que a gente enxerga. Eles vão perder receita, em muitos casos, como shopping centers, vão perder receita por 1, 2, 3 meses. Alguns fundos, eu estava até acompanhando aqui o Edu falando, alguns fundos de laje ou galpão logístico podem ter que renegociar um pouco, dar um desconto, depois trazer o cara para o jogo de novo. Mas isso é temporário. E quando você derruba o valuation de um fundo da forma como aconteceu no mercado secundário, o que estava na premissa é que isso vai acontecer para sempre, dado que a premissa de desconto, ou seja, de taxa de desconto de juros futuros, não tinha sido alterada de forma tão significativa para justificar essa queda. Então, a única coisa que explicava era realmente o mercado acreditando que, era uma vez, a gente não teria mais aquele nível de receita. E sendo bem sincero, eu acho que isso não é cabível, né? Sim. Até mesmo o custo de oportunidade, que é a curva de juros que a gente vê, ela não chegou em patamares como chegou, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Né? Na greve dos caminhoneiros, a gente tinha o risco do Brasil não conseguir honrar mais suas contas. A gente tinha um risco de insustentabilidade fiscal. E naquela época chegou a bater 13%, 14%. A gente nem se aproximou disso. Tá? O juro longo não encostou ali nos 10% e já voltou muito rápido. Então, a única explicação é mesmo que o investidor estava dizendo que, olha, o shopping nunca mais vai ter dinheiro como ele teve. E ele vai. Daqui, que pode demorar 4, 5, 6 meses, um ano, mas ele vai. Então, ele não pode ter tido o desconto que teve. Legal. Voltando aí às nossas perguntas também para esse investidor iniciante, qual que é a diferença entre ganho de renda e ganho de capital para quem está começando nesse mercado? Por definição, o fundo imobiliário ele precisa, pela 8668, que é a lei que criou os fundos imobiliários, ele precisa distribuir 95% do resultado com base no regime de caixa
dentro de um semestre. Por quê? Porque a ideia de criar o fundo imobiliário foi justamente trazer as pessoas físicas para oferecer para elas um mecanismo diferente de poupança. A poupança concentrada em imóveis de qualidade, ela ficava muito na mão, e fica em qualquer país, muito na mão de grandes fortunas, de grandes empresas que podem operar ativos como um shopping center que custa R$ 1 bilhão. Né? A pessoa física dificilmente conseguia fazer isso. Então, como o intuito era trazer a pessoa física e dar a oportunidade dela ter esse investimento em poupança em imóveis de qualidade e diversificados, fez-se também essa norma para poder incentivar a distribuição de renda. Então, todo fundo imobiliário tem um quesito de renda, tá? E de poupança e mirando ali a aposentadoria a longo prazo. Por outro lado, isso não impossibilita que esses imóveis ou que os ativos que lastreiam esses fundos imobiliários tenham valorização de médio e longo prazo. Historicamente, a gente percebe que os imóveis se valorizam, eles ganham valor acima da inflação. E dependendo da localização e do inquilino que eles conseguem atrair, e dependendo também do ciclo de mercado, essa valorização pode ser até bem superior à inflação e você tem ganhos reais. Então, é possível ter as duas coisas com o fundo imobiliário. Ele tem um viés forte de renda, mas é possível ter ganhos de capital. Obviamente, vai depender muito da situação de um setor para o outro. Vou dar um exemplo, acho que bastante batido aqui na indústria. Lajes corporativas em São Paulo, na região aqui da Vila Olímpia, do Itaim, da Faria Lima, eles passaram por uma sobreoferta muito grande de 2014 até 2016. Tá? Teve muita gente entregando prédio novo. E essa sobreoferta acabou. E depois que ela acabou, e a nossa crise lá de 2015 também ficou para trás, né? Que a gente tinha perdido 3,5% do PIB num ano, depois mais 3% no outro. Então, depois que isso tudo ficou para trás, a economia começou a se recuperar e a demanda por esses espaços começou a crescer bastante. O fato é que essa demanda, que começou a crescer bastante, começou a pressionar o preço do aluguel cobrado por metro quadrado, que estava muito defasado. Então, nessa tese específica de laje corporativa, dentro do miolinho ali que eu comentei, aqui de São Paulo, na região do Itaim, ainda existe, apesar da crise que a gente está vivendo, uma tese que sustenta um ganho de capital por pelo menos uns 3 a 5 anos, porque a gente começou a ter escassez de oferta, tá? Mas é um negócio muito específico dessa classe de ativos. Então, provavelmente, a gente deveria ver aí valorizações acima da inflação, ou seja, os imóveis ganhando valor acima da inflação nesse nicho, porque os aluguéis também estavam muito defasados. Então, além da renda, esses fundos ofereceriam ali valorizações como 10% ao ano, com mais a correção da inflação. Então, tem um quesito de ganho de capital em alguns casos. Vai depender muito da especificidade de cada setor e de cada fundo, tá? Em alguns um viés mais de renda, como ativos logísticos, que os contratos são mais longos, são atípicos, você tem um viés um pouco maior de renda, não que não possa ter ganho de capital, mas tem uma tese um pouquinho mais restrita em termos de descompasso entre oferta e demanda. Para quem está entrando, inclusive agora nesse mercado, aproveitando de repente os preços descontados, talvez essa pessoa abra mão um pouco de receita no curto prazo, mas também possa se beneficiar de uma valorização da cota nesse médio prazo, né? Quer dizer, você também pode mirar uma renda futura e ainda por cima no curto prazo você pode ver esse preço se recuperando, né? Esse investidor também pode ter esse ganho. E olha que interessante, antes da crise, esses fundos que tinham característica de ganho de capital, eles pagavam um dividendo pequenininho, né? Porque como você tem perspectiva de ganhar revisão ano a ano, e aí a receita ir crescendo forte, no primeiro momento o investidor aceitava um dividendo pequenininho. Eram assim os shopping centers, as lajes corporativas, enfim. Com a crise, esse dividendo que era pequenininho, ele aumentou, porque o preço da cota agora caiu, então em relação ao valor que você está pagando, ele está maior. Nesse exato momento, ainda está sendo possível entrar em fundos que apresentam boa perspectiva de ganho de capital, só que agora com uma renda mais interessante. Mesmo que a economia dê uma patinada, se não tiver um cenário de ruptura, a gente vai ver uma proposta muito bacana, onde o investidor consegue ter um dividend yield, que é a diferença, que é a divisão entre o que ele recebe de dividendos e o valor da cota, muito mais alto do que ele tinha antes, sem ter aberto mão necessariamente de toda a perspectiva de ganho de capital, porque, afinal de contas, ela é de longo prazo, ela é para 3, 4, 5 anos. Então, ela está se mantendo e agora a renda está maior. Então, o ponto de compra está muito interessante. Legal. Vamos falar um pouco de tributação, como que funciona a tributação dos fundos imobiliários? Perfeito.
O fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda na distribuição dos proventos, tá? Então, todo provento que cai na conta do cliente, ele cai líquido, não precisa pagar imposto. Ele já entra dessa forma, para pessoas físicas, tá? E tem alguns critérios. O fundo tem que ter mais de 50 cotistas, ele tem que ser negociado em bolsa, ninguém pode ter mais do que 25% do fundo, e nenhum investidor sozinho pode ter mais de 10% do fundo, senão ele perde, tá? Se o investidor tiver 11% de um fundo, ele vai perder a isenção de dividendos. Mas dificilmente isso acontece, tá? Todo mundo fica bastante de olho, e para ter mais de 10% de um fundo hoje em dia, que são grandes e líquidos, é muito difícil. Então, seguindo esses critérios, os fundos não têm tributação na distribuição de dividendos. Mas no ganho de capital, se você comprar uma cota por 10 e vender ela por 12, você vai ter que pagar 20% em cima desses dois que foram o lucro através do recolhimento de DARF, que segue as normas ali da Receita Federal, que você precisa fazer exatamente no mês subsequente. Mas é isso. Para o dividendo isento, para o ganho de capital, incide-se 20%. Legal. Aí, nesse contexto de crise, tem muita gente, principalmente o investidor que entrou recentemente, né? A gente teve um boom aí de pessoas físicas em fundos imobiliários no ano passado, então tem muita gente pouco familiarizada com esse mercado, e existe uma dúvida sobre se um fundo imobiliário pode quebrar. Olha, como o fundo imobiliário não pode se alavancar, ele não pode tomar empréstimo, o valor daquele imóvel, como eu comentei, ele vai servir como mola, né? Ele pode até cair, e numa hora chega num limite ali que é o que custa o somatório do concreto, projeto, enfim, todo o projeto arquitetônico, terreno, mais o que custou ali para botar isso de pé, em termos de outorga, burocracia, etc. Então, ele vai ter um valor ali mínimo, né? Então, quebrar é praticamente impossível, tá? Eu não consigo entender um cenário onde seja possível. Alguns fundos possuem uma espécie de alavancagem em que parte dos ativos está securitizada, né? Parte do recebimento de ativos está securitizado, ou seja, ele abre mão de um fluxo de recebíveis e ele antecipa aquilo. Mas, mesmo assim, o percentual é muito baixo mesmo, tá? Então, sendo bem sincero, eu não consigo vislumbrar a hipótese onde um fundo imobiliário quebra. Um fundo imobiliário pode ter uma situação em que ele é compelido a chamar capital, tá? Então, vamos pensar no seguinte caso. Ele não tem mais nenhum cliente ocupando o imóvel, não tem mais receita de aluguel, está vazio. Ele continua tendo que pagar IPTU, né? E vai continuar tendo que pagar algum condomínio, senão vão invadir o prédio dele e não vai dar certo. Dito isso, ele não vai ter receita para pagar as despesas. Ele vai ter uma alternativa, duas, na verdade. Ou faz uma nova emissão e pede e dá direito de preferência para os cotistas atuais colocarem mais dinheiro e aí ficarem pagando os custos até que apareça o inquilino, ou ele poderia vender o prédio, tá? Acho que esse é o cenário, o máximo do cenário de estresse. Quebrar, perder tudo, não consigo enxergar. Nem nos fundos de CRI, tá? O fundo de CRI, em tese, ele poderia ir a zero se todos os ativos ficassem inadimplentes ao mesmo tempo e nunca mais fossem recuperados. E ele ainda tem garantia. Então, assim, a zero mesmo, eu realmente eu não consigo. Você lembra de algum caso de acontecer isso aqui no Brasil? Porque eu também não me recordo. Não, o pior caso que eu já vi na minha vida foi o XTED, o XTD11, que os dois ficaram vagos e sem chance, não alugava, o troço caiu, mas a zero não foi e voltou. Voltou um pouco mal. Uma coisa que eu fiquei pensando com base na sua resposta é sobre caixa dos fundos imobiliários. Como eles têm essa particularidade de distribuição elevada ali dessa receita para os cotistas, os fundos imobiliários não costumam ter um caixa tão grande, né? Queria entender um pouco a relação disso, porque você falou assim, essa necessidade de capital, a gente acho que você foi claro em dizer que é muito difícil, né? Inclusive no Brasil a gente não conseguiu pensar em nenhum caso que levou a essa necessidade tão drástica. Mas só para entender um pouco a dinâmica de um fundo, considerando uma queda muito abrupta de receita no curto prazo. Ele não costuma ter um caixa tão grande porque ele é obrigado a distribuir, né? Sim. Então, como ele é obrigado a distribuir, dificilmente ele consegue fazer um caixa muito grande. Só se ele tiver feito uma emissão e tiver poupado ali uma parte do caixa. Muitos têm, tá? Muitos têm caixa. Se realmente ele ficar 100% vago, não tiver condições de arcar com as despesas, ele vai ter que chamar. Só que isso é um cenário muito extremo.
E mesmo assim, os fundos possuem algum caixa. Acho que o pessoal está mais preocupado com o shopping hoje em dia, né? O shopping vai ficar fechado em março, abril. Deus queira que no final de abril reabra mesmo, para o pessoal poder pegar Dia das Mães. E, poxa, é super importante para o shopping isso. Acho que, enfim, não é discussão aqui, mas tem que repensar um pouco nos impactos. Mas o pessoal está preocupado com o shopping porque ele não está gerando receita. Mas a maioria deles tem caixa para não ter que chamar capital ao longo dos próximos 2, 3, quiçá até 6 meses, tá? O próprio XPMOS, que anunciou suspensão de dividendos para preservar o caixa, ele tem um caixa razoavelmente grande. Ele tem, acho que quando começou a crise ali, ele estava com 120 milhões de reais em caixa. Se ele quisesse, inclusive, ir queimando caixa para pagar, para distribuir cotistas, ele poderia, não é nada prudente isso, por isso que ele suspendeu. Mas ele tem caixa. Então, assim, para passar algum tempo, os fundos eu acho que vão bem. Só se realmente a gente estiver discutindo ano, né? 12 meses. Aí eu realmente acho que isso aqui não faz o menor sentido. Inclusive, então, pelo menos por enquanto, o que a gente viu, pelo menos aqui no Infomoney, a gente fez um levantamento de 3 fundos imobiliários, um deles é o XPMOL, suspendendo a distribuição de dividendos, né? Os outros 2 são da Rio Bravo, todos de shoppings, né? Quer dizer, mesmo os outros tipos de segmentos ainda, pelo menos, não se manifestaram, né? Com relação ao pagamento de dividendos. Deve ter alguma correção, mas eu acho que fora a indústria de shopping, é difícil a gente ver uma suspensão total de dividendos. Tinha uma pergunta também do porquê que as cotas dos fundos imobiliários estão caindo na crise, mas eu acho que a gente começou justamente tratando disso, né? Não sei se você quer fazer algum complemento. Foram 2 pilares principais, tá? O fundo imobiliário reage ao custo de oportunidade, que é a nossa taxa de juros. A nossa taxa de juros, a princípio, para quem está no Brasil, é o ativo com o menor risco possível que você pode ter. Ora, se essa taxa começa a subir bastante, a gente naturalmente vai ter um concorrente maior para aquela renda de fundos imobiliários e o preço dos fundos imobiliários deveria cair, tá? Então esse é o primeiro fator. Com a aversão a risco que a gente viu no mundo inteiro, a nossa curva de juros começou a subir. A gente saiu num patamar ali que no juro longo era 7 ou menos, tá? E a gente começou a passar para uma taxa ali que chegou a bater praticamente 10%. Então, isso naturalmente tem que ocasionar uma reprecificação de fundos imobiliários. Então, esse foi o primeiro fator que impactou. O segundo, e aí no qual eu acho que foi totalmente exagerado, foi em relação à perspectiva operacional desses fundos, né? Eu acho que como assustou bastante o fato de um fundo de shopping que é super resiliente anunciar suspensão de dividendos, eu acho que todo mundo começou a colocar na conta que isso ia ser drástico e por um período muito maior do que os 2, 3 meses. E aí começa a afetar a perspectiva do investidor na distribuição de rendimento deles pela linha operacional da receita, tá? Então, a atratividade daquele rendimento caiu porque o juro aumentou e o pessoal começou a achar que aquele rendimento não vinha mais no nível que vinha vindo desde então. Na nossa opinião, é um choque temporário e aí foi por isso que houve uma distorção muito séria de preços. O pessoal não entendeu que era temporário, colocou na conta como se fosse para sempre e para sempre não vai ser. A gente recebeu uma pergunta do Daniel sobre quais indicadores são mais utilizados para analisar o preço de um fundo imobiliário. A gente começou, até se falou da métrica de preço em relação ao valor patrimonial. Se você puder também ajudar um pouco essa construção dessa resposta para o Daniel, também acho que vai ser bom. Tá bom. Algumas métricas que a gente usa para avaliar fundo imobiliário, né? O valor patrimonial, como eu comentei, ele nada mais é que uma avaliação, na maioria dos casos, feita por fluxo de caixa descontado. Então, faz uma premissa de quanto aquele ativo vai gerar de resultado e desconta isso por uma taxa de juros, provavelmente mais um prêmio de risco, e chega-se no valor daquele imóvel, tá? Num horizonte de longuíssimo prazo. Além dessa relação com o valor patrimonial, que é bem interessante, para os fundos de tijolo, a gente olha muito custo de reposição, só que isso começa a ser um pouco mais complicado. Então, assim, a gente tem que fazer uma conta medindo o que seria a disponibilidade de terreno, preço do terreno naquela região, quanto custa um projeto e a construção naquele padrão construtivo, e quanto custam as outorgas que o órgão, que a prefeitura cobra para te permitir construir aquilo lá. Então, dando um exemplo aqui, construir um prédio com especificações AAA aqui na região da Faria Lima, a gente teria que buscar terrenos, que hoje em dia já praticamente não tem, mas a gente poderia supor que ele custa uns 25 mil reais o metro quadrado, um potencial construtivo de 4 vezes para a gente dividir esse valor,
o custo da construção, que deveria ser quase 10 mil reais o metro quadrado, e a gente joga em cima disso o custo de outorga, que no caso é CEPAC, né, porque a Faria Lima e a região da Água Espraiada precisam de CEPAC para você poder levantar esse prédio, e esse CEPAC teve um leilão há 2 meses atrás que saiu a 17 mil reais e tanto o metro quadrado. Então, quando você junta tudo esse negócio, divide aí pelo potencial de custo de 4 vezes, a gente chega num custo de reposição de uns 25 mil reais o metro quadrado. Que é bastante coisa. E na queda agora os fundos escorregaram para baixo disso. Então foi uma oportunidade de compra muito interessante, só que essa conta é mais difícil de fazer. Tá? Num galpão logístico, esse tipo de custo de reposição é um pouco mais uniforme, porque você não tem CEPAC, não tem, enfim, outros impactos, e eles giram ali com uma coisa como 2 mil e pouquinhos reais o metro quadrado. Tá? Nesse caso, a gente não viu, acho que, muitos fundos atingindo esse patamar, mas se aproximaram bastante. Como o galpão logístico tem bastante renda, a gente usa mais o valor patrimonial ali para se referenciar. Tudo que se aproxima do custo de reposição é uma compra fenomenal, só que é uma continha um pouquinho mais chata de fazer. Depois disso, o que a gente usa de filtro? Tá? A gente procura fundos que são de gestão ativa, que tem bastante liquidez, que não sejam monoativos, ou seja, que sejam diversificados, que a gestora tenha um bom histórico de performance dentro dessa classe de ativos. E aí, feito todo esse filtro, a gente compara se ele está pagando um dividendo um pouco maior do que os seus pares. Aí sim a gente entra no dividendo. Não deveria ser feita uma análise começando pelo dividendo. Tá? A gente tem que começar por outros filtros. Qualidade do ativo, a localização, se o gestor é bom, se ele tem track record, se ele realmente é diversificado, enfim, tudo que eu comentei até agora. Aí lá no fundo a gente vai olhar o dividendo. Se começar pelo dividendo, olhando quem paga mais dividendo, muito provavelmente você vai comprar os piores fundos possíveis. Tá? Se você fizer uma lista e ordenar pelo maior para o menor, você vai comprar os fundos de agência, que tem prazo para acabar o contrato, que vão passar uma dificuldade grande ali para frente. Enfim, pode ter gente que consegue operar bem isso, mas não é fácil para o investidor pessoa física. Você vai comprar fundos de CRI totalmente high yield, aqueles que têm mais risco, que é difícil um pouco mais difícil de você precisar. Então, você vai acabar comprando muito mais risco, se você ordenar só por isso. E pode cair até em algumas armadilhas, fundos que estejam com contratos, na verdade, já rescindidos, né? Que estão só passando pelo aviso prévio e pela multa, e que daqui a pouco aquele dividendo que está alto vai cair bastante. Então, não façam a lista só pelo dividendo, tá? Façam conforme eu falei, primeiro pela qualidade, pelo gestor, pela liquidez, pela diversificação, aí lá no fundo, depois que sobrou tudo isso, você compara o dividendo dele com os seus pares. Legal. Surgiu uma pergunta também do Juliano, acho que mais em referência ao que a gente estava comentando sobre possível quebra de um fundo, né? Ele perguntou se em algum caso um fundo pode vender todos os imóveis e devolver as cotas para os investidores, ou seja, dissolver o fundo. Ele pode, tá? Ele pode liquidar o fundo. Ele pode vender tudo e liquidar o fundo. Só que tem um ponto. Tem diferença entre os fundos de gestão ativa e os fundos de gestão passiva. Na classificação, no mandato do fundo, se ele for de gestão ativa, o gestor pode, o que ele quiser. Pode comprar, pode vender, pode tomar a decisão que for. Nos fundos de gestão passiva, só se a Assembleia deliberar assim, tá? Mas no cenário de estresse, os cotistas com mais de 5% poderiam chamar uma Assembleia, colocar na pauta a proposta para vender tudo e liquidar o fundo. Aí começa um processo de licitação, chamam um processo concorrencial, e aí chamam todos os interessados, ver qual que é o preço que está sendo ofertado pelo fundo, e aí se chegar no preço que a Assembleia definiu, ele pode vender. Legal. Tem uma pergunta também do Igor sobre onde ele consegue ver o preço médio das cotas, né, dos fundos dele. Na verdade, acho que é uma dúvida mais sobre a organização, como que você orienta um investidor que compra ao longo do tempo as suas cotas, como é que ele faz esse cálculo? Tá. O preço médio, essa é uma feature, né, que a gente está em fase final de desenvolvimento aqui pela XP, deve subir, enfim, agora com esse lockdown aqui atrapalhou um pouquinho a vida, mas deveria subir alguma coisa com um mês e meio. Mas ainda não estando em produção, infelizmente é necessário acompanhar pela nota de corretagem, tá? Tem que baixar pegar todas as notas de corretagem e aí montar essa conta do preço médio. Para fins de imposto de renda, pessoal, é importante tentar conseguir auxílio aí de um contador, tá? Isso é o mais importante. Legal.
Aí, voltando aí a falar um pouco da crise, né, especificamente, eu queria saber um pouco a orientação de vocês nesse momento, né, para quem tem e para quem tem interesse em ter fundo imobiliário nesse momento, qual que é a recomendação? Manter, comprar ou até vender? Em que casos também faz sentido para o investidor assumir uma perda, eventualmente? Tá. Nesse momento, e aí vamos pontuar o momento, né? Até uns 4 dias atrás, 4 pregões atrás, a gente vinha naquele cenário de pânico. Qual que era a recomendação que a gente vinha batendo? Tem custódia? Não encosta nela. A custódia estava pegando fogo. Qualquer tentativa que você estivesse tentando fazer de remanejar, colocar uma venda, atrapalhava demais, não tinha ninguém na compra, o investidor ia aceitar um preço totalmente errado, aquilo ali não estava fazendo sentido nenhum colocar a mão, tá? Só fazia sentido aumentar a posição para quem já tinha e tinha dinheiro, e para quem não estava fazendo um sentido absurdo comprar esse negócio, porque talvez seja a oportunidade da vida de comprar eles em preço tão descontado. Isso continua válido? Continua, o mercado já voltou bastante, voltou bem até dos últimos 3, 4 pregões para cá. Para as pessoas que têm estoque, agora já dá para começar a pensar em fazer algum ajuste, algum remanejamento. Abriu-se oportunidade de fundos que eram considerados blue chips, né? Aqueles caras que têm bastante liquidez, são super bem diversificados, uma gestão que, poxa, tem histórico de mais de 10 anos aí, e que antes eles eram muito caros, e agora eles caíram para um preço interessante. Está fazendo algum sentido agora ter remanejamento. Já está dando para vender sem aquele estresse todo, tá? Então dá para mexer um pouco na custódia. Só que tem que ser com muito cuidado, tá? Se o seu fundo não tiver ofertas de compra de modo que você consiga transacionar e entrar num outro fundo imobiliário sem grandes prejuízos, não venda, tá? Não venda. Os fundos ainda estão muito descontados, não venda. Se tiver dinheiro novo, vale muito a pena comprar ainda, tá? O mercado está voltando, está começando a tirar um pouco de incerteza da frente, mas ainda está muito barato, gente. Assim, a gente viu, principalmente os de shopping center, para quem tem mais estômago, mas assim, no geral, a gente ainda está trabalhando ali com de 20% a 30% de queda em relação ao que vinha sendo precificado antes da crise. E para a gente ter uma noção, o juro daqui para frente não vai mudar muito, pelo contrário. A gente, depois de sair dessa confusão toda, vai ter pressão deflacionária, né? Uhum. Depois dessa história passar, a gente não vai ter inflação para cima, né? Desemprego melhorando para caramba. Pelo contrário, vai arrastar um pouco mais. O mundo desenvolvido inteiro jogou juro para baixo. O Banco Central americano está começando a retomar aquele afrouxamento quantitativo, que é colocar dinheiro na economia além do juro zero, né? Porque não dá para fazer o juro negativo, ele está injetando dólares. Isso tudo cria um ambiente em que permite o Brasil também praticar juros baixos, ou até mais baixos do que vinha se esperando. E, nesse cenário, o fundo imobiliário tende a performar muito bem, tá? A hora que a gente tirar essa nuvem negra da frente do ponto de vista operacional de receita, quando o shopping puder reabrir, estiver trabalhando, funcionando normal, o que a gente vai ter como contrapartida para comparar vai ser uma Selic de 3,5% com imposto. E eles vão estar rodando a 6, 6,5%, mesmo com perda de receita. Se a gente for colocar nesse preço que está negociando agora, que está até 7, 7 e pouco. É o dobro. E sem imposto. Né? Eu acho que a chance de fundo imobiliário dar uma estilingada grande depois que isso passar, porque a taxa de juros vai estar super deprimida, eu acho que é enorme. Legal. O Josmar está perguntando, enfim, o que explica a queda vertiginosa nos preços das cotas, que eu acho que você falou bastante, mas principalmente qual o horizonte de retorno para o patamar. Eu imagino que ele está se referindo ao patamar antes da crise. Ninguém tem bola de cristal, a gente sabe, né? O cenário ainda segue cheio de indefinições, mas assim, o investidor tem que estar preparado para um cenário, vamos dizer assim, de retomada de quanto tempo, no mínimo, assim, para acalmar um pouco esse cotista? Essa aí é a pergunta de $1 trilhão, né? Mas vamos fazer um cenário aqui, né? Então, assim, vamos supor que a gente não tem que a gente tem um impacto rápido e profundo na economia, mais rápido, tá? Ele não é duradouro, que a gente vai ter medidas de contenção, como está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está colocando $2 trilhões para quase que bancar a economia por 40 dias parados, né? Se for ver, é quase uma regra de 3. Você pega o PIB americano, vê quanto tempo fica parado, dava mais ou menos $1 trilhão e pouco, $1,5 trilhão, o pessoal resolveu arredondar para cima e fizeram $2 trilhões, ponto. Tá aqui, ó, é o quanto custa o meu país. Se o Brasil fizer isso também, que daria no caso não é $2 trilhões, mas daria uns 500, conta rápida aqui, uns 500 bilhões de reais,
a gente passa, poxa, super bem. E aí esse efeito vai ser totalmente temporário mesmo. Nesse cenário, dado que a taxa de juros não sobe, e a gente vai voltar para aquele mundo em que a taxa é super deprimida, que o rendimento de renda fixa não faz cócega, eu acho que tem chance da gente voltar em alguma coisa como um semestre, tá? Rápido. Tá. Agora vamos colocar o cenário mais prudente. Vai ter impacto na economia e o que tudo indica, aqui no Brasil a gente não é tão rico assim para ir lá e bancar o país inteiro parado por 40 dias, né? Acho que o Guedes não vai, por enquanto, não está tendo nenhuma movimentação nesse sentido. Acho que deveria, mas por enquanto ainda não teve. Então, quem vai pagar o pato vai ser um pouco a economia mesmo. Então, a gente vai ter retração do PIB, vai ter um pouco mais de aumento de desemprego, enfim, abala um pouquinho a confiança, a gente vai ter um pouco de dor de cabeça nesse sentido. Aí isso aí levaria uns 2 a 3 semestres para a gente poder voltar e começar a tirar da frente essa queda toda, tá? Agora, só lembrando que a queda vertiginosa, ela teve explicação nos aspectos que eu comentei, mas na reta final, onde ela despencou mesmo, foi por um pouco de aversão irracional do público, tá? Que já, inclusive, devolveu boa parte agora. Tá, legal. Sobre essa questão das oportunidades, né? Você falou um pouco do segmento de shoppings, né? Queria que você pudesse comentar quais são os setores mais afetados. Eu imagino que, enfim, shoppings vão ser retomados, mas também quais podem ser os setores mais defensivos nesse momento. Para o investidor que está pensando em aumentar a alocação em fundo imobiliário, de repente ele quer aproveitar para comprar fundos descontados, mas que tem uma premissa talvez um pouco mais conservadora num ambiente mais incerto. Tá. Os mais afetados, naturalmente, são o shopping center e hotéis, né? Hotéis, acho que bateu já a taxa de ocupação zero. Então, mesmo acho que não estando fechado, não sei se foi decretado o fechamento, mas eles bateram taxa de ocupação zero. Esses são os mais afetados. Os mais resilientes, dos fundos de tijolo, seriam, acho que, lajes corporativas com bastante qualidade, né? E que são que tem locatários como a própria XP, o Uber, McKinsey, grandes multinacionais. Esses caras podem até. Eu vi o Edu comentando aqui na live anterior que se ele fosse CFO, ele ia sentar no caixa com a metralhadora na mão. Eu acho que o CFO vai, obviamente, querer pedir ali algum waiver, mas essas empresas, bancos o peso do aluguel nos custos dessa galera é muito baixo, não é nada relevante. Então, sentar em cima de caixa com a metralhadora na mão, eu acho que vai ter N outras prioridades antes de bater ali no aluguel. Então, eu acho que esses caras defendem bem, principalmente se o inquilino for de muito boa qualidade. Alguns fundos logísticos, com contratos atípicos em empresas que têm bastante solidez financeira, também devem defender bem, principalmente se elas não estão atreladas a bens duráveis, porque tem empresa, inclusive, precisando de mais espaço agora. A quantidade de entrega aumentou muito, né? Então, a gente conversou com alguns gestores, tem gestor de ativo logístico que falou, cara, estou recebendo ligação aqui de empresa pedindo, pelo amor de Deus, que ele precisa de um galpão para amanhã, né? O cara teve uma quantidade de pedidos estratosférica. Por outro lado, quem está na ponta dos bens duráveis, aí complica mais um pouco. Esses caras estão tendo um pouco mais de dificuldade. E se a empresa não estiver muito sólida financeiramente, obviamente ele deve tentar pedir algum tipo de negociação. Agora, quando o contrato é atípico, que é aquele contrato que você tem que pagar uma multa homérica, que se você tentar rescindir ou deixar ou se você inadimplir, né? Eu acho que o trade-off fica muito complicado. Se a empresa realmente tem tamanho, eu acho que dificilmente ela vai querer ir para a justiça por conta disso. Eu acho que pode pedir, vai tentar, todo mundo vai tentar, mas vai ser uma negociação caso a caso. Então, laje corporativa, se for bem escolhida, defende bem. Ativo logístico tem que ver o percentual de contratos atípicos e quem está lá dentro. Fundo de shopping e de hotéis pega na veia. E aí, por fim, a gente tem os fundos de recebíveis, que não são de tijolo, eles têm ativos, são dívidas lá dentro. Quando ele é grande, pulverizado, bem diversificado, o risco de crédito não está concentrado em nenhum emissor específico, super líquido, eles já defenderam muito bem na queda, tá? Eles foram os que menos caíram. Todo mundo caiu, óbvio, mas eles foram os que menos caíram, mas naturalmente também vão ser alguns do que não vão ter tanto upside na volta, né? Eu brinco que para quem tem estômago, comprar shopping agora no preço que bateu é tomar um risco, é claro, mas depois, se tudo der certo, é para ganhar 20% ao ano, 15%, 20% ao ano.
né? Vamos lembrar que nos próximos 4 anos o juro vai ser desse tamanho. Conseguir ganhar 20% ao ano vai ser uma façanha digna de dar inveja em muitos hedge funds aí pelo mundo afora. Sim, eu acho até que você responde uma dúvida que surgiu aqui de uma pessoa que perguntou especificamente de um fundo high yield, que seria o fundo que mais paga dividendo aí do mercado, então ele estava perguntando exatamente como é que se comportaria. Acho que você deu aí uma ideia de que também é um fundo que sofre menos, mas também pode também não ter um potencial de valorização tão grande nessa volta, não é isso? Os fundos de CRI como um todo, né? Eles sofreram menos e naturalmente vão ter um beta, um delta menor na recuperação. Agora, os fundos mais high yield, que são aqueles que tomam um pouco mais de risco, esses eu acho que a gente vai ter que tirar uma temperatura melhor do impacto na economia, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu realmente acho que o pessoal vai passar super bem. Tem excesso de garantia, tem PMT na frente, ou seja, até o fluxo de pagamento do fundo bater demora, não bate agora. Mas vamos monitorar como é que vai ser a volta aí da economia. Se for um golpe duro, em termos de aumento de desemprego, etc., esses podem sofrer um pouco mais, tá? Tá. A gente comentou sobre alguns fundos que estão suspendendo a distribuição de dividendos, talvez outros se manifestem nos próximos dias. Tem um tempo máximo que um fundo pode deixar de pagar dividendo para o cotista? Qual que é o direito do cotista nessa circunstância? O direito do cotista é receber 95% do resultado com base na geração de caixa do semestre. Sim. Só que se ele ficar o semestre inteiro sem gerar caixa, é o semestre inteiro sem dividendo. Tá? Não tem um prazo máximo. Aliás, se ele ficar 2, 3 anos sem gerar caixa, 2, 3 anos sem dividendo. Certo. Acho que é razoável esse tipo de cenário? Não, nem um pouco. Mas nem um pouco mesmo. Tá, legal. Então, vamos trabalhar aqui com esses 2, 3 meses mesmo. A vida vai voltar ao normal, vai reabrir. Não vai dar para trancar o mundo para sempre. Sim, as pessoas vão ser infectadas e vamos embora. Não vai ser para sempre, não. Legal. E queria que você falasse um pouco mais dos critérios para analisar se um fundo está barato em bolsa, né? Você falou de várias questões que o investidor tem que estar atento. Acho que agora, mais do que nunca, muita gente vendo os preços descontados e talvez tome decisões também precipitadas, sem saber diferenciar o que vai ter mais qualidade nessa recuperação. Queria que você, de repente, tentasse elencar um pouco os critérios mais importantes, fundamentais aí para o investidor analisar. Quando ele é um fundo de tijolo, eu acho que a máxima sempre vale para tijolo, né? O pessoal de real estate fala que os três critérios mais importantes para você decidir comprar ou não um imóvel é localização, localização e localização. Então, localização é um negócio crucial. É bem localizado, dentro do escopo de atuação dele, ele tem um padrão construtivo que se destaca, é muito bem gerido, né? Então isso faz bastante diferença. Só que como a gente teve um aumento significativo dos fundos com gestão ativa, que são grandes e pulverizados, diversificados, que foi, acho que, o melhor ganho que essa indústria pôde ter nos últimos 3 anos, é muito importante avaliar a qualidade da gestora, o histórico que ela tem naquilo, né? Então, o que ela faz da vida, quanto tempo ela fez isso, qual o histórico que ela teve de desenvolvimento, através de crises, né, de fundos listados, como que se comportou os fundos listados desse pessoal durante o tempo, qual que é o serviço de RI que eles prestam. Então, poxa, a gestora é boa pra caramba, tem um histórico bacana, legal. Isso acho que é o primeiro quesito. Aí a gente vem descendo. Se ele teve histórico, se a gestora é boa, se o fundo tem liquidez, acho que não vale a pena a gente, nesse momento, entrar em fundo de pouca liquidez. Só para vocês terem uma ideia, o mercado americano ele tem cerca de 20 a 30 fundos imobiliários, só que eles são gigantescos, né? Ele é muito mais concentrado, só que os fundos imobiliários são gigantescos. Por quê? Porque quanto maior e mais líquido, melhor para o cotista. É melhor para todo mundo. É melhor para o gestor, é melhor para o cotista, é melhor para todo mundo. Legal. Então, os fundos grandes, eles são uma vantagem boa nesse momento, principalmente por conta da liquidez. Então, tem liquidez? Poxa, esse é um critério que tem que olhar bastante. Aí, depois de feito esse filtro todo, tem que olhar lá se ele está pagando um dividendo um pouco mais alto, quais são as perspectivas ali para frente. No caso dos fundos de logística, qual que é o percentual de contratos atípicos, projeção de receita dali para frente. Então, tem uma série... A XP ela divulga uma série de materiais, carteiras recomendadas, a opinião do analista a respeito do fundo específico, o que a gente projeta de impacto ou que não vai ter de impacto daqui para frente. Então, acho que tudo isso ajuda na hora de decidir e poder fazer uma análise mais minuciosa, tá? Mas, grosso modo, são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. Tá, teve até uma atualização extraordinária da carteira recomendada da XP. Então, eu vi que tem uma pergunta aqui, acho que do Raul, se tinha algum lugar que a XP está colocando os fundos indicados para compra, é isso que ele fala.
que o Giancarlo falou, né? Vale conferir no site da XP a carteira recomendada aí. Conteúdos.xpi.br. Exato. Tem uma pergunta também, voltando à questão de tributação do Felipe, ele perguntou assim, todo mês que os meus fundos tiverem aumento da cota, eu preciso pagar imposto ou faço isso na declaração? Acho que é importante talvez pontuar mais sobre a questão da venda, exatamente. Isso. Não precisa declarar imposto quando ele se valoriza, é só se for vendido com lucro, tá? A realização do ganho de capital é quando você vende aquele ativo com lucro acima do preço que você pagou, e aí 20% em cima desse lucro é o imposto de ganho de capital que é devido, e aí recolhe através do DARF no mês subsequente. Legal. Também tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tem dificuldade para calcular o preço nas notas de corretagem, quando ele compra mais de um ativo, porque fica tudo misturado na nota. Ele perguntou se pode calcular sem custos de aquisição, uma vez que são muito baixos. É que os custos de aquisição ajudam ele a diminuir o médio, né? Ele pode abater do preço médio. Ele pode calcular sem custo, mas ele vai estar declarando um preço médio mais alto. Eu sei, é chatinho mesmo, é bem chatinho separar isso aí. A gente deve entregar tributação é sempre a questão crítica, né? Ter um aplicativo para isso realmente acho que é o mais bacana nesse momento. Compromisso nosso aí, bem em breve, pessoal. Legal. Aí outra pergunta que acho que muita gente que queria entrar em fundo imobiliário talvez não tivesse essa condição, enfim, não se sentisse tão à vontade para montar uma carteira, gostaria de comprar um ETF, mas queria que você falasse um pouco sobre ETF de fundo imobiliário, que a gente sonha há muitos anos aí. Cara, essa pergunta é excelente. A gente trouxe, a XP ela montou uma área de alternativos, investimentos alternativos, que vai englobar private equity, venture capital, enfim, uma série de coisas, inclusive uma tratativa de criar um ETF de fundos imobiliários, tá? Então tem conversas avançadas, o pessoal está bem dedicado em cima disso. Eu não tenho, infelizmente, prazo e novidades ainda nesse sentido, mas a gente deve ter novidades boas para compartilhar com vocês, tá? Legal. Tinha uma discussão também em curso, que eu imagino que agora com a crise também vai ser postergada, de ter short, né? De ter a possibilidade de shortear fundo imobiliário. Tem uma série de pautas em discussão com a Bolsa. Elas não são, obviamente, elas não são tão rápidas e fáceis de serem desenvolvidas, mas há um consenso, sim, que fundo imobiliário deveria seguir, tanto no mercado quanto na B3, que deveria seguir regras muito similares a ações. Afinal de contas, é um ativo negociado em Bolsa, deveria ter todos os seus atributos, inclusive possibilidade de alugar e, consequentemente, doar e alugar, e tomar alugado um ativo que, consequentemente, te possibilitaria entrar vendido nesse mercado. E aí, por conta disso, com essa possibilidade, também abre-se todo o espaço de derivativos, termo, enfim, tudo que você tem para ação, poder colocar para fundo imobiliário. Algumas questões tributárias estavam sendo contornadas e, posteriormente, a gente vai ter um esforço de desenvolvimento de sistemas, plataforma, para poder adequar isso aí. Mas é uma discussão bem viva. A gente imaginava que isso ia acontecer no primeiro semestre, acho que está tudo sendo revisado agora, mas é uma discussão bem viva e que deve evoluir bastante daqui para frente. Legal. Teve uma dúvida aqui que eu acho que é interessante também você pontuar. Uma pessoa perguntou assim, fundo de investimento, se eu mantenho a aplicação e o fundo desvalorizar para abaixo do valor aplicado, ao se recuperar, ele vai recuperar o valor aplicado mais os rendimentos ou a perda do valor inicial? Deixa eu ver se eu entendi bem. O rendimento está sendo entregue mês a mês, tá? Uhum. Então a gente tem que separar. O que foi entregue de rendimentos, na verdade, faz parte da rentabilidade total do ativo, mas o que você teve de prejuízo com a queda nas cotas é separado do rendimento. Então, na hora que ele voltar, você recuperou a diferença de cota. Então, ele estava 100, foi para 80, nesse meio do caminho, digamos que você recebeu R$20 divididos em dividendos, em termos de rentabilidade total, você está no 0 a 0, perfeito? Mas se ele voltar de 80 para 100, você recuperou aqueles 20%. Então, além do dividendo que recebeu. Acho que são coisas distintas ali, né? Tá. Eu não sei se responde a minha pergunta. Não, acho que sim. E acho que vale a pessoa voltar também na parte, logo no começo dessa nossa conversa, que você explica a diferença também de ganho de capital e ganho com renda, né? Que eu acho que talvez fique mais claro para a pessoa distinguir o que é cada coisa dentro do seu retorno total, né? Perfeito.
Tem uma pergunta também do Alessandro, se os fundos do segmento de recebíveis, em que tipo de imóveis eles atuam? Acho que vale a pena explicar, na verdade, o que seriam fundos de recebíveis para quem não tem tanta familiaridade com esse mercado. Ok, o fundo de recebível, na verdade, ele está atuando com ativos lastreados, ativos financeiros e não imóveis, tá? Que foram lastreados em operações com imóveis. Então, o CRI, na verdade, ele tem uma origem em uma transação feita com algum imóvel, pode ser de compra e venda, ou eventualmente uma antecipação de um fluxo de recebíveis de aluguel, mas o resultado disso é que esse CRI não é um imóvel em si, ele é um ativo de dívida, tá? Então é diferente de um fundo de tijolo. Você tá comprando ativos de dívida que, naturalmente, podem ter como garantias um determinado imóvel, mas ele não é o imóvel direto. Tá? Essa é a diferença. Então, aquilo é um ativo de dívida com uma taxa de juros combinada, que vai ser lá, seu IPCA mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, dependendo do nível de risco que tem dentro dessa carteira, e você pode ter vários tipos de garantias. Eventualmente, até não tem uma garantia atrelada a um imóvel específico. A garantia pode ser um aval da empresa cedente. O que precisa para necessariamente ter um CRI é que essa dívida seja originada através de uma transação envolvendo algum imóvel, ou a compra e a venda, ou o recebível desse imóvel, né? Mas não é o imóvel em si. Legal. O Pablo perguntou se existe algum fundo que tem aluguel de lojas do atacarejo. Não sei se você consegue lembrar de cabeça, assim. Estão surgindo alguns fundos imobiliários de renda urbana, e aí entra um pouco nesse escopo. Tentando lembrar aqui de bate-pronto o inquilino, que encaixa bem aqui, eu acho que ainda não. A gente pode ter, tá, no futuro próximo. Eu acompanho várias discussões desse sentido, só que com a crise agora deu uma embananada, né? Esse atacarejo também está pedindo descontos para o proprietário, então deu uma complicada aqui, mas em algum momento deve vir, tá? Esses grandes lojistas aí de atacarejo. A expectativa é que esse mercado também tenha uma diversificação maior, né, também, porque a gente tinha, por exemplo, no passado, os fundos de agência foram muito importantes para grande parte dos investidores pessoas físicas. Hoje em dia, eles perderam bastante relevância na indústria como um todo, mas estão surgindo outros tipos de segmentos em fundos imobiliários também, né? O mote da indústria, como eu comentei, é gestão ativa, tá? Então, ficar amarrado num setor específico, muito engessado, não está sendo o caso. Esses fundos de renda urbana, eles têm alguma flexibilidade. Ele pode comprar a universidade, que entra também no conceito de renda urbana. Poderia comprar essas lojas de atacarejo, poderia comprar, eventualmente, lojas de varejo, tanto na rua quanto dentro de empreendimentos comerciais como shoppings. É mais flexível, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, ter flexibilidade. Porque o que acontece? Os fundos de agência, quando começou a se aproximar do final do contrato, começou a percebeu-se que eles precisavam de alternativas. E aí, alguns fundos começaram o movimento de tentar, infelizmente eles eram gestão passiva, mas tentar aprovar com seus cotistas uma mudança do mandato, que permita para eles poder comprar, por exemplo, loja de rua, comprar a farmácia, e não mais ficar preso num setor que começou a perder relevância. A agência bancária ela está totalmente sob cheque, né? Não tem mais necessidade da gente ter uma demanda grande de agências bancárias físicas, porque as pessoas estão usando cada vez mais os meios eletrônicos. Por outro lado, farmácia está expandindo para caramba. Lojas de rua, em regiões centrais, ainda tem muita demanda, principalmente dependendo de qual que é ali a faixa de renda que você ataca. Então, ter essa flexibilidade era importantíssimo, só que agora eles estão lutando para conseguir aprovar esses mandatos para ter flexibilidade. Os fundos de renda urbana já vêm muito mais flexíveis. Legal. E tem uma última pergunta antes da gente ir para as considerações finais sobre fundos de hospitais, que vão crescer no segundo semestre desse ano. Inclusive, naquele levantamento que eu mencionei no início, que a gente fez sobre avaliação de valor patrimonial, a gente viu que os fundos de hospitais eram alguns dos poucos que não estavam negociando com desconto, né, no meio dessa crise. Queria saber um pouco a sua perspectiva. São poucos os fundos de hospitais, né, hoje em dia listados? Não, Nossa Senhora de Lourdes, o Hospital da Criança, são poucos. Naturalmente, eles caíram menos, porque eu acho que a percepção
do mercado como um todo, é que eles não teriam qualquer tipo de mudança ali em termos de receita, pelo contrário, o hospital tá cheio. Tá bombando. Tá bombando, mas o fato é que também a volta e o upside que eles têm, eu acho que é mais restrito. E aí, enfim, um pouco mais da minha cabeça, eu acho que o que pega um pouco nos fundos de hospitais é a questão jurídica, né? Geralmente você acaba tendo um embate muito grande entre o inquilino e o proprietário, e por ser um ativo de utilidade pública, todos esses embates de revisional de preço, eles acabam na justiça e demora. Dificilmente a justiça vai arbitrar a favor de uma grande revisional em prol do proprietário. Não é um setor que é impossível de ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, são yields mais altos, só que ele é bem mais complicadinho, tá? Então tem que ter isso em mente. Isso geralmente vai acabar, a disputa da revisional geralmente acaba virando algo judiciário, então atrapalha um pouquinho a vida ali. Tá. Carlos, super obrigada aí por responder tantas dúvidas, acho que foi super útil sua participação, suas respostas foram super precisas, e deixo você também à vontade para fazer uma consideração final aí na nossa conversa. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, a mensagem que eu queria deixar é isso, pessoal, importante ter em mente que o fundo imobiliário, principalmente o de tijolo, ele tem um valor intrínseco, não dá para a gente descontar e nem assumir que a perda de receita de 2, 3 meses ela vai ser permanente, tá? Então, tem que ter isso na cabeça, a taxa de juros está indo para baixo, não deve subir no curto prazo, nem 2020, nem 2021, nem 2022. O mundo inteiro está jogando juros para baixo, não vai ter pressão inflacionária. Os fundos imobiliários, mesmo perdendo um pouco de receita, vão estar numa condição, principalmente no preço que está agora, de distribuição de dividendo muito atrativa, e a gente não descarta uma recuperação muito rápida em V assim que essa incerteza passar, tá? Então, acho que é uma oportunidade de compra que a gente não via há muito tempo no Brasil, tá? Então, acho que tem que aproveitar. Quem tem custódia agora já começa a poder mexer um pouquinho, porque eu acho que o desespero passou, o mercado já está melhorando. Quiser rearranjar e buscar fundos de maior qualidade, acho que já é um passo que dá para fazer. Mas, principalmente, quem tem dinheiro disponível e consegue fazer preço médio ou colocar dinheiro novo, pessoal, entra de cabeça que vocês não vão... Eu acho que não tem muitos anos pela frente aqui que a gente não vai ter uma oportunidade de novo, tá? Legal. Obrigada, Giancarlo. A gente segue agora com outro painel sobre fundos imobiliários como complemento de renda, com a Carol Burg, CEO da JFL Health, e o Ricardo Reis, que é colunista também do Infomoney. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal.